Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um RicaCast, o podcast da Rica. E eu sou a Aline Alencar, host desse podcast, fundadora da Rica e planejadora financeira. Estou aqui hoje com minha amiga Rica e host Rebeca Estrela. Sou Rebeca Estrela, advogada e CEO da Reluz Marcas. Vamos para mais um Rica Cash. E hoje nós temos duas convidadas incríveis, vocês vão ver já já. Mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores. Hoje temos como patrocinadora Lilian Targino, que é consultora de imagem, que é personal shopper e ela nos ajuda na escolha dos looks. Temos também Kel Cerqueira, maquiadora. Temos Maria Almeida, personal de mulheres, a gente vai falar um pouco mais sobre elas. E temos também a Luxo de Look, que me investe hoje, de Daisy Guedes, uma loja de roupas para mulher, e que você encontra assim looks maravilhosos, escolhidos, inclusive em parceria com Lilian Targina, né? Elas trabalham juntas e tem dado muito certo, tem sido muito bom. Todas são da Rica, e eu convido você desde já, mulher, a estar também com a gente junto nesse ecossistema, interagindo, crescendo, buscando aprimoramento cada vez mais, né? Mas vamos ao nosso podcast de hoje, né? Simbora! Vamos começar aqui apresentando as nossas convidadas. Temos duas convidadas incríveis hoje. E eu quero começar aí trazendo o primeiro nome delas, né? Maria Almeida e Kel Cerqueira, que estão aqui Gente. conosco. Olá, muito prazer de estar com vocês, meninas. E com a Kel aqui também do lado. E a gente vai começar com aquela pergunta bem complicada, né? Que todo mundo, a gente sabe, mas é difícil. Quem é? Vamos fazer assim, zigue-zague. Quem é Maria Almeida? Nossa, é realmente um pouco desafiador a gente falar sobre nós mesmos, né? A gente falar do outro é tão mais fácil. Mas Maria Almeida é uma mulher muito guerreira, uma mulher de fé, que não tem religião, mas sim tem fé, que ama a profissão, tem o privilégio de trabalhar com o que ama, né? Tem duas filhas lindas, gêmeas, a Carmen Betânia, casada com o José, o casal Maria e José, muito bem casada, feliz, e que tem o privilégio de se conhecer e sempre estar em busca de aprender e ajudar outras mulheres. Perfeito, que lindo. Prazer, é enorme ter você aqui, Maria. Já participou aí de projetos muito especiais da Rica. Sim, Sei que vai participar ainda mais, vamos vamos. conversar inclusive sobre isso. Mas eu queria saber agora, quem é Kel Cerqueira? E agora o que falar, hein? Depois dessa apresentação de Maria. Mas vamos lá. Eu sou serva do reino, serva do Senhor. Mãe de 3 meninas, 2 são atípicas. Sou maquiadora, sou transista e tenho algumas outras habilidades aí que ao longo do podcast eu vou falando com vocês. É daquelas que recebeu os 5 talentos, Os né? 5 talentos. Eu acho que acho que foi. Tô aprendendo, né, a administrar tudo isso, mas o principal é a casa e servir o reino, porque eu entendi que a minha missão hoje, como profissional, não é só estar ali como os pincéis, fazendo o cabelo, mas vai muito além disso, né? Vai do cuidar realmente da mulher e tá ali com ela, né, nesses momentos. Então, muitas coisas a perguntar, vocês duas. Vamos Mas eu lá. queria começar sobre família, né? Sim. Porque vocês duas são mães, uma de duas, outra de três. E meninas, né? E meninas. Eita, desafio. Eu também sou mãe de duas e é um desafio realmente você cuidar de tantas coisas. O empreendedorismo por si só, ele já é muito complexo, Sim. porque ele envolve muita coisa. Ele envolve o ser humano, né? Ele envolve gestão, ele envolve estratégia, ele envolve lidar com medo, com risco, com tanta coisa. E fora isso, você tem a sua casa e tudo isso. Então, eu queria ouvir de vocês. Acho que Rebeca tem algumas coisas a dizer aí sobre isso também. Mas, assim, sobre família, assim, como é que você gerencia isso, as meninas, e você nem é daqui, né? É. Tem esse detalhe, não tem rede de apoio, né, aqui. Eu brinco que eu tô no processo cigana, né? Mas eu aprendi nesses 5 anos de terapia com a minha psicóloga que eu não vou dar conta de tudo, porque ainda sou uma pessoa muito controladora. Então, eu entendi que eu não vou dar conta de tudo e que eu tenho que fazer o que eu consigo da melhor forma com o que eu tenho. É o que eu aprendi. Então, eu tento dar prioridade a cada coisa no seu tempo. Exemplo, tem dias que eu priorizo, a roda da vida, eu aprendi isso com a minha mentora.
Maria Rezende, que ela é gestora do tempo, gestora da vida, e eu aprendi com ela nesse processo dos 2 anos, que é, como você falou, estou numa cidade nova, eu tive que realmente me reaprender, né, a conviver numa cidade nova, e eu faço tipo uma roda da vida, que é o quê? É a família, as crianças, eu, meu marido, meu trabalho, meu lado espiritual. Então, eu distribuo na minha semana uma forma de que tudo fique equilibrado. Só que eu não equilibro tudo ao mesmo tempo. Tem vezes, por exemplo, agora que eu estou mais demandando a minha carreira do que as meninas. Tem vezes que eu estou demandando mais as meninas, como era no começo, do que a minha carreira. Às vezes eu direciono mais para o meu casamento. Às vezes eu direciono exclusivamente para mim. E aprendi isso, né, com a terapia, a realmente ter o meu momento e não me sentir egoísta por isso. Então, não é segurar todos os pratos ao mesmo tempo, e sim o que dá prioridade a cada coisa no seu tempo, mas também não deixar tudo solto, sabe? Então, assim, eu priorizo, não uma semana, o que eu vou priorizar mais? É assim que hoje em dia eu penso, o que eu aprendi. Essa semana, o que eu vou dar ênfase? Agora, como eu comentei, vocês estou no meio de uma mudança de casa, então eu dou prioridade a isso. Algumas coisas vão ficar um pouco com menos atenção, mas não esquecidas, entendeu? Perfeito. Então, é tudo questão de organização Com certeza. e priorização. Para isso, você tem que ter, né, tudo cronometrado. Eu brinco que, se não está na minha agenda, logo não existe. Tá bom? Boa. Então, tudo lá é organizado, né? Eu faço a planilha do mês, eu faço a planilha da semana, para tentar, eu como brinco, errar o menos possível. Excelente. Maravilhoso, eu me identifiquei muito. Desde o momento que a gente começou a trocar figurinha, eu disse "É das minhas", mas agora eu sei exatamente que temos um perfil parecido, com certeza. Mas conta pra gente também, Kel, como é essa rotina, como é equilibrar tantos pratos, como administrar realmente conciliar empreendedorismo com o lar. Me conta. Eu trabalho também com a questão da agenda, né? Assim como a Maria também tem bastantes atribuições, né? Além da parte profissional, tem as terapias das meninas, os médicos e tudo, né? Então tudo comigo tá funcionando na agenda. Hoje no celular, mas antigamente eu era muito de papel, né? Então, a cada dia, aliás, a cada dia não, a cada semana ali, aquilo que tá como prioridade, são as consultas delas, aí vou para as consultas, e esse é um dos motivos também por conta do meu atendimento ser a domicílio. Porque a minha agenda profissional, ela é direcionada, não sei se esse termo seria o correto, de acordo com as minhas meninas. Então, se hoje elas têm médico, aí eu não marco nenhum compromisso, porque elas são prioridade. Assim como também a minha casa, o marido, eles vão fazer esse ano 20 anos de casado Olha com que ele. legal. 20 anos, maridão. E aí eu vou equilibrando, assim, né? Tem coisas assim como a fala de Maria foi perfeita. Tem algumas coisas que ficam ali de estão demais, mas depois a gente pega ali e vai trazendo essas soluções. Mas é na agenda mesmo, senão a gente não consegue dar conta de tudo. Acho perfeito. Acho que nós quatro, somos parecidas nisso. E por isso, talvez que a gente consiga fazer aos olhos dos outros muitas coisas. Mas é porque eu gostei dessa frase, né? Se não está na minha agenda, Logo não logo existe. não existe. E também se está, existe e tem que tomar cuidado, porque como eu sou, né, personal, quando eu morava em Belo Horizonte, aconteceu de minhas alunas desmarcarem e eu não tirar da agenda. Uhum. E aí eu chegar na casa dela e mandar mensagem, ô, cadê você? Você nunca atrasa. Ela falou, Maria, esqueceu, eu tô viajando. Eu não tirei da agenda. Logo no automático, eu me encaminhei para a casa da aluna. Porque você Então, segue a agenda, a né? agenda. Então, é de tão rotina que a gente cria, né? Ela é tão fiel à agenda que agenda. foi, né? E a agenda, ela lhe ajuda justamente a priorizar e a certeza. não pirar. Porque Uhum. e quando você começa a colocar em agenda, você vê que o tempo não dá para tudo, você começa a dizer mais não. Exato. Às vezes você é mais chata, porque você tá dizendo mais não, mas não tem, só tem 24 horas no dia, né? Então E não tem também como. alivia um pouco a cabeça nesse processo Alivia. de me reconstruir e ter que organizar a minha vida profissional, enfim, uma coisa, né, que uma mentora minha fala é que se a gente tira da nossa cabeça e bota no papel, dá uma aliviada até para
tanta coisa que a gente tem que administrar. Então, você botou ali na agenda, então tá, beleza. Já pus aqui, ufa, vai me lembrar. Fica Então, mais fácil fica a mais cérebro fácil. visualização, né? Descansa um pouco. Nós mulheres que queremos fazer tudo ao mesmo tempo, né? E uma coisa que eu aprendi até como a gente tava conversando, né? Eu recém-casada. Escuto muito as que já têm uma trajetória aí mais distante, mais duradoura de casamento. E aprendi com a Lina Alencar, nossa Rick Host, que tinha a possibilidade de fazer uma agenda compartilhada no Google Agenda. Sim. Pra mim, assim, tá sendo uma mão na roda, porque eu fiz uma agenda compartilhada com meu esposo e tudo que é compromisso que eu vou precisar sair de casa, ele vai saber. Os compromissos ali que não vão interferir na vida dele, digamos, Fica só pra você. fica ali na minha agenda privada. Mas tem sido, assim, maravilhoso. Até porque, somando isso com aquela questão lá do buscar, pra saber onde eu tô, gerou uma tranquilidade e evitou certos conflitos que certamente surgiriam se a gente não tivesse Exatamente. essa Legal. organização, né? O Importante. meu esposo, ele tem acesso à agenda, porque eu já coloco lá no compartilhar Compartilhar. com ele, e às vezes ele fala, você tem hoje, né, esse compromisso? Eu tenho, você já tá atrasada. Eu também não, é monitora porque eu já comigo. ponho 1 hora antes de sair, que é pra ficar as coisas um pouco mais tranquilas, mas é excelente, porque a gente tudo vê uma que questão funciona. de ordem, né? É, A ordem, acho que foi Maria que organização. falou, a organização, ela lhe faz executar muitas coisas. Sim. Você consegue fazer grandes projetos. Sim. Hoje eu não tenho medo de grandes projetos porque eu penso nos pequenos passos. Aí eu penso, claro que você tem que avaliar se vale a pena, Sim. mas é uma série de pequenos passos. Né? São as Então, micrometas, né? que a gente fala. Isso tem. eu tô aprendendo, quer dizer, já desenvolvo hoje em dia muito, porque eu brinco que eu sou uma pessoa muito planejadora e pouco executora. Estou mudando isso. Estou bem mais planejadora e mais executora, mas exatamente por essas micrometas, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa mais controladora, mas ao mesmo tempo bagunceira. Aí eu brinco até com a psicóloga, como pode ser uma pessoa planejadora e bagunceira ao mesmo tempo? Ela falou, pois é, porque é muita ideia na cabeça. Ela Pessoa brinca. muito criativa. É muito criativa, então tem que aprender. Então, nesse 1 ano e meio que eu tô aqui, eu voltei a me organizar nesse sentido, como você falou. Saber micrometas, então, por exemplo, eu tô voltando para mudança agora, estou mudando. Então, tem na sala da minha casa que eu vou entregar um apartamento, tem um papel escrito assim, cozinha. Aí tem destrinchado cada coisa. Gaveta. É óbvio que sabe que cozinha tem tudo, né? Mas para gaveta, porta de geladeira, nananana. Eu discriminei cada coisa porque fica muito mais fácil. Porque quando você pensa num todo, né? É a mesma coisa no profissional. Sim. Eu tenho que fazer um projeto, como você falou, um projeto como eu tive o Track and Field Experience. É um projeto gigantesco, é muita coisa. Porque tem passeio, tem apurador, tem local. Eu boto tudo grande, depois eu vou destrinchando cada coisa e aí vai minuciando, entendeu? Até água, papel higiênico, que seja, enfim, a Maria precisa, porque você vai dar um check em tudo. E aí você consegue se sentir muito mais aliviado. Ufa, tá tudo aqui. Essa sensação do check Tá tudo aqui. sem Alívio palavras. total. Nossa, é uma alegria. Alegria. Total. Mas Exatamente. eu queria perguntar agora para vocês sobre como vocês se encontraram. Vocês são muito realizadas, profissionais muito felizes com o que fazem. E como vocês se encontraram? Desde sempre, vocês sabiam que era esse rumo? Como foi, assim, desde a infância? Contem aí um pouco. Kel começa agora. Vamos lá. trocar. Eu já atuava como maquiadora, mas de forma muito informal. Era ali com amigos e a família, né? Antes de eu me profissionalizar, eu estava para me tornar supervisora de uma loja onde eu trabalhei de refrigeração, né? Entrei lá como auxiliar e fui crescendo profissionalmente e a chegar a esse cargo de supervisoras, mas aí a Sofia, ela teve um problema de saúde, que foi grave, e aí ela ficou 15 dias internada. Após esses 15 dias, ela precisava de 3 meses de tratamento ali intensivo, né? Como a gente muda muito de cidade por conta do trabalho do meu marido, que é com logística, aí eu tive que sair da empresa porque nós não tínhamos aquela rede de apoio, né? Sim. E aí eu saí da empresa, me desliguei, e aí as contas começaram ali a apertar. E o meu esposo, por que você não vai? E faz um curso de maquiagem. Falei, né? Então vamos lá, já que eu faço de graça, por que não cobrar agora, né? E aí eu fui lá, me profissionalizei, fiz 3 cursos lá em São Paulo, mais alguns online também. Aí disso da maquiagem eu também já mexia com cabelo, porque eu já conheço muito essa questão de cabelo do meu, né?
Fiz um curso de cabeleireiro. Aí, nesse meio do caminho, alguns clientes meus, na verdade, alguns não, teve um em especial que foi o Assad. Ele tem um salão de alto nível lá. Ele não, na verdade, agora é a irmã dele só que se chama Simetria, lá em Campinas, no interior de São Paulo. Eu falei, Assad, eu queria estar trabalhando aqui com vocês, como é que eu posso fazer? Ele quer, eu não consigo te colocar para atender, porque você se profissionalizou agora. Mas tem uma oportunidade aqui. Aí eu comecei na parte de atendimento, na parte de recepção, né? E aí fui crescendo ali também, junto com eles. Fiquei, acho que por volta de 8 meses, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas eu precisei sair porque as meninas entraram de férias e eu não tinha com quem deixar. E aí, nisso que elas ficaram de férias, fiquei em casa. Aí eu fui para um outro salão que ele é específico em cabelo afro, que é o Mix Mania, lá no interior de São Paulo também. Que aí o Leandro, que ele é tricologista, me deu essa oportunidade e eu fui assistente dele atuando como terapeuta capilar. E ali foi que eu amei, assim, cuidar ali daquelas pessoas, ouvir, eu gosto muito de ouvir. E ali poder estar ajudando elas de alguma forma, então ali eu ficava como auxiliar, né, dele, de tricologia, e quando aparecia uma maquiagem ou outra, também ia lá e fazia. Aí nisso eu fui crescendo, saímos do interior de São Paulo, fomos para a capital, fiquei 2 anos, aí veio a oportunidade de vir para João Pessoa, que eu fiquei com muito medo, porque era uma mudança muito drástica, né, de um estado para o outro. Com certeza. Mas aí eu orei e falei, Senhor, vai na frente. E aí deu tudo certo, a gente se mudou para cá. Inicialmente eu não ia estar com essa questão da maquiagem e do cabelo, porque eu pensei, eu não vou ter tempo, né? Por conta das minas e tudo de terapia, né? Mas aí eu me envolvi na comunidade em que eu tô hoje, com pouco tempo. E aí eles precisavam de uma maquiadora. Eu falei, eu tô disponível. Aí eles me deixaram como líder, ali da parte de maquiagem e de cabelo. E aí de uma foi para outra, cliente, de outro e outro. E aí hoje eu tô aí, fazendo esses atendimentos a domicílio, conciliando com ela. Maravilhosos, né? 3 horas da manhã ela Entendi. vai maquiar pra mergulhar, pra suar, pra tudo, né, Maria? Não, no meu Experience, eu puxo música. Vai 3 horas da manhã, mas tipo, esperando ela falar, não, né, Maria? Pelo amor de Deus, ela não, tô lá, vamos. Eu falei, sério? Ela, sério? Aí eu falei, amor, então, a moça de maquiagem vai chegar 3 horas da manhã. Ele, 3 horas da manhã? Eu falei, é Kel, A não é maquiadora qualquer das pessoa. madrugadas. E ainda É Kel. filma, Filma. que eu vejo que ela Exatamente. tá saindo de madrugada porque ela filma no carro e tudo, e Daí eu tô chega. amando, inclusive, essa parte da divulgação. Parabéns, desde já, que Obrigado. eu acompanho, tô adorando. Mas isso é com todo cuidado, gente, porque o trajeto que eu saio da minha casa até a casa do cliente tem uma rota que eu já conheço, eu vejo que tá tudo tranquilo, eu vou e gravo, né? Que eu fico segurando assim e vou fazer Também lá você os pode 15 botar até um segundos suporte e- também pra É, você. e mas se aqui embora. até hoje em dia é uma pessoa, graças a Deus, É uma cidade, tranquilo. uma das coisas que eu tô feliz de morar aqui é isso, né? Que a gente ainda tem uma segurança boa. Aqui é uma cidade ainda muito tranquila, então ainda nos permite fazer Ainda nos isso. permite, né? Nos permite Tudo com muita muito. tranquilidade. Exatamente. Mas é muito legal ver esse seu movimento, ver que você vai atrás e ver que você se dispõe. Tudo ela Ela Tô pode. junto. tá junto, ela topa, ela vai. E dessa forma gera uma reciprocidade e Gera. as pessoas conhecem o teu trabalho, É né? verdade. E passam a lhe chamar. Então é E maravilhoso. trabalha numa felicidade. Eu vou É. dar um testemunho aqui sobre ela nesse Experience, no evento. O Experience foi um evento que eu fiz de atividade física em patrocínio da Track and Field, ao qual eu trabalho também hoje em dia, tenho parceria. E aí teve um problema com uma das fornecedoras, que era uma apoiadora do meu evento. De última hora, ela não pôde participar. E aí, eu tinha falado com a Kel para ela me maquiar e fazer o cabelo. E eu falei, Kel, então, deu bug, deu um problema, a pessoa não vai poder ir fazer as tranças. E eu tinha prometido para as minhas clientes do evento que uma das experiências seria fazer trança. Ela falou, não, tá bom, vambora, que horas eu tenho que estar. E eu falei assim, não, mas a gente tem que ver preço. Ela, calma, vamos, eu topo, que horas é para eu estar lá, que horas é pra... Então, tipo assim, não perguntou quanto ela ia receber, de que forma, se ia receber, entendeu? E eu toda preocupada com ela, não, que ela... E lá no dia eu falei, Kel, você vai trabalhar de 6 horas da manhã até as 8. Depois ela trabalhou até as 10h30. E com a felicidade, com a alegria, sabe? Fazendo o que ela falou, realmente levando o bem-estar. Você via que ela estava querendo realmente deixar cada mulher que estava naquele, foram 55 mulheres.
Então, minha filha ficou apaixonada por ela. Quando ela foi lá, a moça fez a trança. Doeu? Não doeu, mamãe. A trança que ela fez, ela ficou apaixonada. Um Mas por quê? diferencial. Quando você faz algo que você ama, de uma forma que você transpira felicidade, sabe? Foi o que a Kel, como você falou, perfeito. O que você chamar, ela obrigada. topa, sabe? Ela topa não pelo financeiro, não, mas porque ela quer ajudar, porque Ela ela quer entrega, levar. né? É uma Você entrega. entrega. É uma entrega. E Ela isso é um diferencial que deveria ser assim, deveria ser a obrigação de todo mundo, mas Sim. se torna um diferencial porque a gente tá vendo no mercado que as pessoas não entregam um serviço meia boca, vamos dizer Exatamente. assim, em múltiplas áreas. Com má Então, vontade, né? exatamente. E aí vem uma pessoa tão iluminada como você é. Obrigada. E assim, eu me identifico muito nisso de quando você faz o que você gosta, Uhum. você realmente entrega e entrega até mais assim do que foi proposto inicialmente. Porque Exatamente. quando eu me vejo assim, atendendo os clientes, registro de marca, falando de marca, entendendo a história das empresas, como eu tô aqui escutando a história de vocês, eu me vejo realizada, porque além de eu estar auxiliando, fazendo meu trabalho, que é Sim. proteger, eu também conheço pessoas, desenvolvo ali, indico um profissional, um parceiro, e assim vai surgindo boas conexões, bons contatos, Sim. fazendo o meu trabalho. Então, é uma coisa assim que é o propósito. É porque eu acho que toda profissão você vai cansar, você vai ter hora de Vai. exaustão, enfim. Só que quando você faz o que você gosta, por exemplo, na minha área, né? Antigamente eu vim de um rojão muito grande, né? Então eu abria academia às 5 horas da manhã lá em Salvador, né? Eu abria academia às 5 horas da manhã, eu ia dormir meia-noite, 4 horas da manhã, eu dormia 4 horas por noite. E tinha dias que eu estava muito cansada, exausta. E aí acontecia algo no meu dia lá na academia que eu falava, não, é por isso. É por isso que eu tô aqui. Todo cansaço parecia que sumia. Porque alguma coisa ali acontecia no momento de atendimento, enfim, que, ufa, isso aqui me reforçou, isso aqui me trouxe a energia do dia. Então, se imagina, fico imaginando, gente, quem trabalha porque realmente precisa, né? Porque a gente sabe, a gente não vive mundialice. A gente, às vezes, Exato. precisa trabalhar porque precisa pagar a conta, Sim. boleto não se paga sozinho, né? E imagina as pessoas que, infelizmente, têm que trabalhar realmente porque tem que ter o seu dinheiro, mas não gosta daquilo. E fica aquilo ali a vida inteira, achando que, não, é isso mesmo, eu tenho que ficar aqui porque é assim. E não faz nada para mudar, e fica sempre frustrado, né? Deve ser triste. Eu brinco, né? A gente tem o privilégio de trabalhar com o que a gente que ama, ama, então... Mas aproveite e conte como foi que você chegou a essa área. Bom, eu sempre estive envolvida no meio do esporte, né? Eu joguei vôlei profissional um bom tempo lá em Salvador, porque, só lembrando, eu sou de Salvador, já passei por Belo Horizonte, agora estou passando por João Pessoa, brinco, estou virando cigana, graças ao trabalho do meu marido, agora estou até agradecendo, que é mais cultura que eu estou conhecendo, né? Mais gente, mais Então, cultura. mais gente, mais cultura. Então, sempre joguei vôlei, eu era apaixonada por vôlei, então eu tinha decidido que ia fazer educação física. Tem uns tios meus, por parte de pai, que são formados em educação física. Eu falei, vou fazer educação física porque eu vou jogar vôlei. E eu quero esporte. Quando a gente chega na faculdade, a gente vê que a faculdade não é só vôlei, não é só esporte. E aí eu fui me encantando com a parte escolar, com a parte, né, da musculação. E eu, na minha faculdade, foram 4 anos, eu passei por todas as áreas para eu entender o que eu queria. Então, eu estagiei em tudo quanto é coisa. Dei aula de dança, vi que não era minha, né? Coordenação motora, aula de ginástica, né? Enfim, eu fui passando tudo. Meu sonho era trabalhar com criança pequena na escola. Primeiros 6 meses eu falei, não quero mais brigada de nada, não faz parte de mim, aquela criança, enfim. Então, assim, mas eu testei de tudo para entender o que eu queria, o que eu não queria, e também para eu ter voz. Isso aqui eu já fiz, enfim. E aí, durante a faculdade, eu decidi, não, eu quero trabalhar com musculação. Eu gosto de trabalhar com musculação. Eu trabalhei num clube, e nesse clube eu também podia aproveitar cada esporte. Então, eu descobri a hidroginástica, eu descobri a natação. Então, eu trabalhei um pouquinho de cada coisa, estagiei, né? Um pouquinho de cada coisa, não. Eu decidi no final, eu quero trabalhar com a parte da musculação e a parte de hidroginástica, que trabalhava a questão dos idosos e das gestantes. Que foi isso que me levou a fazer minha pós-graduação em grupos especiais. Hipertensas, cardiopatas, diabéticos, idosos e gestantes. Então, daí eu direcionei. Então, sempre trabalhei, a maioria mulheres. Sempre foi a maioria mulheres e idosos, mas também trabalhava com homens. Então, coordenei uma academia em Salvador, entrei como estagiária. O pessoal me chamava de Jack Bauer. Lembra? Tem uma época, uma série chamada Jack Bauer 24 horas no ar, porque eu entrei na academia, nessa academia, saí do clube e falei, eu preciso ir para uma academia grande. Então, fui para uma academia grande lá em Salvador, comecei como estagiária,
5 horas da manhã, que ninguém queria esse horário, ninguém queria trabalhar 5 horas da manhã, eu morava perto, aí comecei 5 horas da manhã e eu fui galgando. Comecei como estagiária, aí depois não fui contratada quando formei, porque só tinha 6 meses na academia, aí fui para piscina, eu não gostava de dar aula de natação infantil, mas é o que tinha, então vamos embora. Aí dei, porque quem não é visto não é lembrado, aí consegui virar professora, depois virei coordenadora de horário, e depois cheguei na academia no estágio que era a coordenação geral. Então, a coordenação geral era o que eu queria, sabe? Eu geria 48 pessoas. Então, eu tinha, nessa época, eu tinha 23 anos. Uau. Caramba. 48 pessoas, porque, na verdade, era para gerir somente, né, os E já funcionários, tinha a agenda musculação. nessa época, já era tudo na agenda, ou não? Era de papel, né? Que o TDAH deixava esquecer às vezes, mas sim, tinha agenda de papel, não organizada como hoje, mas tinha. Mas aí que eu aprendi a me organizar. Nessa época que eu tive que aprender a me organizar. Porque, por exemplo, eu tinha que fechar folha de professor, né? Para poder enviar para a parte administrativa. Então, saber quem fez, quem folgava, quem fez extra, escala de final de semana, tudo isso eu digo que essa academia que eu agradeço muito, porque foi, como a gente fala, né? Foi Escola. muito sacrificante, era muito cansativo, mas foi uma escola. Sim. Uma escola. Então, ali eu aprendi a gerir pessoas, a liderar pessoas, sabe? Então, a ouvir, a direcionar, às vezes a questionar. Então, assim, foi muito importante para mim que desse lugar surgiu o convite para eu virar sócio de uma academia de mulheres. Ali começou meu nicho mulher. Eu recebi de uma amiga, de uma aluna minha de personal, o convite de ser sócia numa academia para mulheres. E aí eu aceitei o convite, pedi demissão da academia, eles me demitiram muito triste, né? Ah, você vai sair, enfim. Eu falei, uai, é porque aqui não tinha coisa. Você vai me botar como sócia? Ela falou, não tem como te botar como sócia na academia. Eu falei, então, eu vou galgar. E fui para essa academia, fiquei lá 1 ano e meio. Só que franquia, foi aí que eu entendi como funciona a franquia. Porque essa franquia, ela era muito engessada, pro que eu pensava, né? Então, não permitia a gente fazer muita coisa, porque era um circuito de treino funcional. E aí, para só mulheres, era muito legal, só que nos impedia de fazer algumas coisas para atrair as alunas, porque chegava uma hora que o seu corpo se adapta. Foi por isso que ela buscou uma sócia técnica. Porque ela falou: ó, eu faço tudo aqui, só que eu estou perdendo aluno porque eles gostam de mim, mas param de Chegou desenvolver. a hora que... E aí eu falei, não, então vamos montar estratégia. A gente montava estratégias fora da franquia, que a franquia oferecia. Só que quando tinha a fiscalização da franquia de São Sim. Paulo, a gente tinha que esconder. Aí eu comecei a entender, o ROET era alto, a assistência não era tão boa. E aí eu fiquei 1 ano, falei, ó, essa sociedade não vai dar certo, não. Porque para mim me deixa muito engessada. Então eu falei, não é o que eu quero. Só que eu gostei da ideia de entender. Aí entra o que você falou, de ouvir. Eu tinha mulheres que iam para lá, porque primeiro que o marido não queria que tivesse contato com outros homens, enfim. Segundo, as mulheres não se sentiam bem de ir para academia convencional porque o corpo não estava legal. É. Então, eles iam pensar... Só pausa. Por que é isso? A academia não tinha espelho. O normal de uma academia é ter espelho para você ver a execução do seu movimento. Sim. Só que lá não tinha espelhos. Por Meu isso eu tinha no sonho. banheiro. Porque tinha mulheres que se sentiam constrangidas. Quando elas Sim. chegavam lá e sabiam que não tinha espelho, tinha gente que matriculava só por isso. Aí só tem mulher, não tem espelho, então eu vou me matricular. Mas Porque até elas não hoje queriam eles se- usam essa estratégia. Não existe mais a franquia. Ah, não né? existe mais. Esse. Mas eu digo a você que o meu futuro, que eu pretendo, né, montar um estúdio, enfim, eu penso nesse mesmo sentido. Eu acho que faz sentido mesmo. Porque tem mulheres que não se sentem confortáveis com o corpo que está. E isso inibe elas de ir para o lugar. Até de ver outras mulheres, Sim. elas se sentem inferiorizadas. E desse modo, elas não querem praticar atividade física porque elas vão se sentir ridicularizadas por estar naquele ambiente, entendeu? Então, ao se ver ou ver outras mulheres tão bacana, porque lá eram só mulheres, eram mulheres normais, comuns, como era um circuito menor, você não via aquelas mulheres bombadas, enfim. Então, elas se sentiam confortáveis. Isso me chamou a atenção. Isso eu gostei na Sim. época. Eu falei, ó, se eu tiver que ter atenção a montar algo, vai ser nesse tipo. E também me chamou a atenção nesse sentido de dar atenção à mulher, no sentido de elas se incomodam tanto o corpo delas a esse ponto de não querer se ver no espelho, porque até então não me era comum isso. Né? As minhas alunas eram pessoas normais, né? Então, normais, gostam de... E quando eu participei disso, eu fiquei, nossa, isso é verdade, tem mulheres que sentem assim. E aí que comecei a me importar mais com o sentido da mulher, o que ela, com essa empatia com a mulher, sabe? E tem a ver também com outro tema que eu acho que vocês entram muito, que é no autocuidado. Porque eu passei, Sim. engraçado, que eu passei a entender que algumas mulheres se sabotam nessa área, tipo assim, eu não mereço
um momento de massagem, eu não Uhum. mereço uma maquiagem, eu não mereço tal coisa. E eu fiquei, caramba, assim, pra mim eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas é muito comum, muito mais comum Sim, do que eu imaginava, como sim. se assim, ela cuida de todos, mas não cuida dela, isso é É, muito natural. é. Só que até para cuidar do outro, se eu não cuidar de mim, eu não aguento cuidar do outro também. Mas é essa questão da culpa mesmo, porque Sim. eu vou dizer a vocês, eu nunca senti não essa culpa, no sentido É, assim, eu eu amo, também. mas também assim, nunca tive uma prática de massagem. Pronto, é uma coisa que eu quero ter, viu? Na minha vida, mas assim, maquiagem, ir para salão, me cuidar, isso aí eu não eu Nunca achava teve. assim, É é isso, normal. tem que ter. Mas aí eu me surpreendi quando eu descobri, que Que foi tem bem que ser. recente, que isso precisa ser estimulado, o É. Sim. autocuidado, que faz parte do É. trabalho de Pronto, vocês mas duas. aí você falou isso muito interessante, é onde ia chegar. Depois disso, eu engravidei das meninas. Uhum. Gêmeas, natural, porque meu pai era gêmeo, univitelino. Sim. A família do meu marido tem histórico, engravidei das meninas, e aí já tinha saído da sociedade, e parei de dar personal, e em sequência, quando as meninas nasceram, com 7 meses, meu marido foi transferido para Belo Horizonte, do qual a gente precisou mudar. E aí entra essa fala sua aí. Eu também nunca tinha pensado nisso, na questão do autocuidado da mulher, porque isso para mim sempre foi natural. Sempre existiu isso para mim. A partir do momento do qual eu saio pela primeira vez da minha cidade, mudo para uma cidade nova, com 2 bebês, né? Graças a Deus, eu tive uma babá que foi comigo, que era assim, meu braço direito. Nossa, Bia me ajudou muito nesse sentido, porque meu marido, como vocês falaram aqui, eu divido minha agenda com meu marido, então eu não posso fazer isso com ele, porque meu marido trabalha em indústria, né? Então, o dia dele é inteiro lá. Eu não posso contar com ele. Assim, uma vez na vida, outra na morte, nossa cidade, mas é realmente porque o trabalho dele é desse jeito, eu não posso contar com ele. Sim. Então, quando eu me peguei numa cidade nova, do qual eu não tinha rede de apoio, eu tive que realmente. Aí eu senti a necessidade de. Atividade física não é só meu trabalho, ela é meu regulador emocional. Depois, com a terapia, eu descobri isso. É uma forma de me regular emocionalmente. Então, eu precisava do meu tempo. Eu precisava de ter um momento ali sem criança chorando, sem ninguém me perguntando o que tem que fazer na casa, enfim. Eu precisava, porque eu estava sem a minha profissão. E daí que eu descobri a questão do autocuidado. Porque eu estava totalmente sem autocuidado ali. Sem ter um momento meu exclusivo. E foi na atividade física que eu descobri que hoje em dia é o meu propósito. Foi ali, em 2017, que eu direcionei o meu nicho exclusivamente para mulheres. Porque quando eu comecei a praticar em mim, eu preciso ter um momento de atividade física, porque ali é o meu momento. Eu vou liberar endorfina, eu vou voltar mais empolgada, eu vou voltar mais feliz para ficar com as minhas filhas, para enfrentar essa coisa nova. Foi ali que eu descobri que eu precisava. Isso era autocuidado. E engraçado que eu ouvi a atividade física como autocuidado de você a primeira vez. Que isso também me deu uma coisa, assim. Porque o autocuidado, a gente associa o quê? A massagem, a maquiagem, Estética, né? É. a estética. Estética. Só que aí isso me deu também uma chavinha. Caramba, é meu momento de autocuidado também, Sim. né? Porque a gente fez o Movimento Rica, que você Sim. atuou, né? Intensamente e profundamente. E foi maravilhoso. E você falava isso. E eu sou assim, não sei vocês. Às vezes uma frase muda Já uma vira percepção a em mim. chave, Sim. né? Era isso, né? Às vezes tá na nossa frente, a gente não tava assim, É. claro, como quando a gente escuta o outro falando, caramba. Porque o que que eu fazia? Eu ia treinar com 2 meses, né? Eu voltei a treinar, porque foi cesárea, enfim. Então, eu ia para lá, para academia, para poder relaxar, treinar e voltava com o peito muito mais cheio. Eu amamentei as minhas filhas até os 6 meses, as duas. Sem suplementação, com o meu leite, suplementando com o meu próprio leite até o 4º mês. Tive a sorte de fazer uma estratégia lá, surgiu, né, uma estratégia que eu inventei, consegui, mas assim, a cada vez que eu ia para academia, eu voltava com o peito mais cheio. E eu comecei a entender que quando eu ia, eu relaxava, porque eu tinha aquele Você momento, produzia eu produzia mais leite. E aí, tanto que eu guardava, estocava, enfim, fazia, e eu supria. Aí eu conversando com a amiga minha, falou, pois é, você se supria para suprir as suas filhas. Olha aí, E até o eu falei, corpo. Uma chavinha, nossa, né? que interessante. Eu não tinha parado para analisar sobre isso. Uma amiga minha me chamou a atenção. Já parou o que você falou? Quando você vai ter seu momento do autocuidado, você se supre, você se fortalece e depois você fortalece o outro. Então, o momento do autocuidado é exatamente isso. Se eu tive meu momento do autocuidado hoje, que seja, né, sentar, tomar um café sem barulho, se eu fui fazer minha atividade física, se eu fui fazer uma unha, enfim, eu tive aquele momento de me suprir para voltar para o meu do dia a dia com mais força. Sim. E é isso que eu trago para as mulheres. Aí a gente, claro, né, eu vou puxar a passagem para o meu lado e falo, então, mas atividade física
Você também, olha, Mas é um cuidado excelente importante. argumento, né? Pra Sim, é gente super lembrar de importante. fazer, né? Hoje, esse podcast ser hoje deu aqui um start, inclusive em mim, porque Olha aí. necessito voltar. Vamos Exato. mudar agora para negócios, né, Rebeca? Vamos falar embora. de negócios, que eu sei que elas têm dicas aí, ó, preciosas. Vou começar. Quer começar? Uma pergunta de negócios aí? Pense aí. Vamos embora. A gente tava papeando um pouco antes do podcast, então aqui já vai meio combinado, mas Sim. a gente sabe que você é estratégica em tudo. Inclusive, quando você vai fazer networking. Sim. E conta um pouco como tem sido essa experiência nos grupos de negócios aqui em João Pessoa, como tem sido para você a experiência de participar da Rica, como, assim, fazer networking tem movimentado o seu negócio. Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que ainda tem essa trava de buscar, de achar que, porque eu vou estar lá e talvez não funcione para mim. E conexão vai além Sim. somente da venda, né? Sim, Então, queria ouvir de ti. Eu sempre fiz esse network involuntariamente, né? Eu falo que quando a gente estava começando aqui, involuntariamente, sempre cheguei lá, conversei, entreti, fiz esse network sem saber que era um network, propriamente dito, né? Não era intencional. Lá em Belo Horizonte, eu conheci um grupo de mulheres do qual eu descobri como fazer isso intencionalmente. E foi onde eu me vi como empresária, porque até então eu me via com a Hellis personal. Eu me senti empresária como eu fui sócia. Sócio na academia, eu sou empresária. Eu saí da sociedade, eu sou uma Hellis profissional. Deixa a dica aí Personal. para as meninas pegarem. Viu? Exatamente. Como é esse intencional aí do network. Então, quando eu entendi nesse primeiro grupo lá, que eu podia ser intencional, ser interessante, não ser interesseira, né? E fazer esse network, conhecer pessoas e saber como eu poderia ajudá-las e da mesma forma ela poderia me ajudar, isso fez todo o diferencial. Mudo para João Pessoa. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Procurar grupos de mulheres do qual eu pudesse ter essa conexão que tivesse o mesmo pensamento que eu. Encontrei o Rica, na verdade encontrei no Rica me encontrou através da Lucilene que me levou, ela falou, nossa amiga, eu tô entrando no negócio. Primeiro ela falou que era só a questão do financeiro, né? Que tem os cursos de finanças. Eu falei, amiga, curso de finanças eu já tenho uma coach financeira, não precisa não. Ela, não, amiga, mas tem algo a muito mais, é um mais. grupo de mulheres que se encontra. Eu falei, bom, aí já me interessa. E aí eu entrei, né, conversei com a Aline, tinha a questão do Movimento Rica, que ela falou, Maria, acho que tem super a agregar, e eu achei super interessante. Então, quando fala de network, o que eu penso? A gente tem que ir para esses grupos para, primeiro, você conhecer pessoas, né, outras mulheres que estão no mesmo ambiente que você. A segunda coisa que eu falo, cada encontro que eu vou do Rica, né, eu tento uma autoestratégia. Eu tenho que conhecer, no mínimo, 2 pessoas novas. Porque senão você vai naquela patota, né? Por exemplo, eu já tenho uma afinidade com a Kel, que a gente já é minha Nem maquiadora. notamos, Eu já assim, tenho, né? tenho uma afinidade com a Aline. Aí, se você fica no mesmo meio, né? De só conversar com as mesmas, você não vai conhecer pessoas. E como você falou da intencionalidade, eu tenho esse projeto do Experience, né? Que é um evento exclusivo para mulheres, do qual eu tenho um apoio da Track and Field. Só que a Track and Field me dá um apoio do suporte do evento, mas o restante eu que tenho que conseguir apoiador. Então, o que eu faço? Chego lá na cara dura mesmo, me apresento, converso, procuro saber o que a pessoa faz. Então, tem pessoas que sentem desconforto em fazer isso. Mas eu vou sentir incomodando. Não. Você vai chegar educadamente. Agora, claro, eu sinto o lugar, entendeu? Tem lugares, por exemplo, não teve uma vez numa roda da Rica que a gente foi, que eu cheguei no ambiente e as meninas, tipo assim, tá conversando, eu comecei a conversar e fiquei desconfortável. Isso também vai muito da ambiência, né? Acho que o Rica, as mulheres que estão lá, estão todas procurando a mesma coisa. É o que você tem que procurar. Quando você vai procurar um grupo de network, você tem que ver se todo mundo está pensando a mesma coisa que você. Então, Exato. toda vez que eu cheguei numa roda, que eu fui apresentar, todas me receberam muito bem. Então, assim, de chegar... E eu falo, é chegar na cara dura mesmo, gente. Encostar e falar, tudo bom, o que você faz? Eu falo assim, nossa, que legal. E ouvir mais do que falar no começo, Exato. né? Mas com a estratégia de cada encontro que eu vou, minha estratégia é essa. Eu vou conhecer pelo menos Muito uma pessoa nova, né? Para eu Porque poder... você não fica ali no vício no do vício mesmo... das mesmas pessoas, entendeu? Exato. E não tenho medo, porque meu pai sempre falava, o não é garantido. É
Verdade. O máximo que você pode receber um não. O sim, você tem que correr atrás, né? E eu vejo tudo como uma oportunidade de aprendizado. Assim, a Exatamente. maturidade, a gente é muito avesso à ideia da rejeição, né? Dói, a rejeição Uhum. dói. Que é o Então, ego, né? de ego. certa forma, é uma rejeição. Sim. Mas aí você pensa, é sobre ela, não é sobre mim, é sobre a pessoa. Então, é cada Sim. vez uma oportunidade de aprendizado. Eu também sou meio cara dura. Uhum. Assim, para chegar, para ver. Aí, claro, tem as aberturas, tem gente que não dá tanta abertura. Sim. Né? Hoje mesmo eu fui na cara dura e eu fiz uma grande parceria hoje. Uau! Pois Depois é. vocês vão ver. Pois é. Por exemplo, nesse experience que eu falei, eu tive 26 apoiadores e 5 patrocinadores. Desses 26, todas eram mulheres. Tá vendo? Que eu cheguei lá e conversei também de contratei uma equipe de marketing para me ajudar na parte, né? Porque eu não era daqui. Então, as pessoas que eu fui conhecendo, eu chegava lá e apresentava o meu trabalho. Algumas pessoas, a parte do patrocínio, que era uma coisa maior, que envolvia dinheiro, enfim, eu deixei mais para a questão do marketing para que ele, né, fosse atrás. Porque as pessoas não vão investir em quem ela não conhece. Eu não era daqui. Então, eu disse, então o marketing vai cuidar do financeiro, porque ela já é uma marca já conhecida aqui, então vai. O apoiador não, é uma troca. Ó, você vai me dar o seu produto e eu vou divulgar a sua marca. Então, eu fui realmente em mulheres. No sentido de, ó, eu vou te ajudar divulgando, você associando uma marca grande, né? Que é a questão da track and field, mas também você poder oferecer o seu trabalho. E recebi não também. Teve gente que falou, oh, Marielle, nossa, que legal, mas não é o meu momento. E eu falei, tá bom, ok, num próximo a gente faz. E não já baixei a cabeça, ai, não, que pena, oh, meu Deus, que pessoa ruim. Não, ok, não é o seu momento, beleza, então, então essa aqui deu errado. Tá, vamos para outra. Então, ser estratégica, né? E prática, né? pensar que nem sempre a conexão vai gerar a venda, mas a Pois conexão é o que fica, né? Pois é. É a questão, o que o que eu entendi, algumas pessoas, quando eu mudei para cá, que aí que eu não estava no ambiente certo, que o network para esse grupo que eu entrei, que eu não fiquei, foi: você compra de mim, eu compro de você. Pronto. Se você não compra, não presta. E network não é isso. Network é ok. Se você comprar de mim, perfeito. E aí já é um Mas, incômodo, né? Ai, meu Deus, essa pessoa tá me pressionando. Pressionando. É. Mas se você comprar de mim, perfeito. Mas network real não é comprar. É sim eu me lembrar. Por exemplo, várias vezes eu tô conversando com mulheres, né, que eu conheci num evento que eu fui. Falou, nossa, isso aqui, você tem a cara de participar do Rica. Já conhece o Rica Negócios? Não, né, que a gente gay. Ela já Várias mandou pessoas. várias pessoas pra mim. Rica Negócios é assim, assado, funciona. É sua cara. É isso. Geração de marca. Já lembrei de você. Vou te indicar fulana. Maquiagem. Então, o network verdadeiro não é um consumir do outro. É isso que tem que deixar bem claro. E sim lembrar do outro e indicar. O network bom não é o consumo, e sim lembrar. a lembrança e a indicação. Entendeu? Muito bom. Arrasou. Kel, eu não sei se você sabe, mas a generosidade que é tão natural em você, ela é uma grande estratégia. Não que você use isso como estratégia. Você não usa como estratégia. Não. Mas eu digo assim, as pessoas poderiam até pensar na generosidade. Sim. Claro, você vai fazer porque você é generoso, mas aquilo vai gerar um fruto. Querendo ou Sim. não, vai gerar um fruto. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo. O que você fez por Maria. Ela nunca vai esquecer, porque num dia de aperto, aí você foi lá, você primeiro serviu e resolveu, porque empreender é resolver problema, né? Sim. Você resolveu o problema, o resto depois vê, né? Assim, depois que ia ver. E isso é muito natural em você. Eu não sei como é que você vê isso. Eu quero primeiro elogiar nessa questão da generosidade, que ela faz a maquiagem do pessoal de teatro da igreja. Então, todos os eventos ela tá lá, maquiando a equipe toda, maquiando para os grandes eventos que tem, eventos. né? Sempre está lá e servindo e ajudando e tudo. E são super produções. Eu Sim, acompanho, eu não produções. frequento a igreja, mas acompanho. E As são... meninas da dança agora também tá junto. Eita! E eu queria saber, assim, como você sempre foi, eu vejo isso natural em você de ajudar. Isso é uma característica do empreendedor. Resolver problema. A gente, tudo que tem, por isso que eu te liguei hoje. Eu precisava de uma ajuda. Quero, tu tá por aqui. Tudo que se tem, às vezes, você vê o problema e você é a solução. Sim. Você não tem obrigação e você é a solução. Eu queria saber, assim, isso é algo que Eita. você sempre foi assim desde criança, mas é algo que eu, desde já, eu incentivo as pessoas.
Observem para o que o outro está passando e tente se anteceder. Você nunca vai ser esquecido, porque as pessoas amam quem resolve seus problemas, né? Eu acho que isso eu carrego desde pequena, porque eu sou a irmã mais velha, a neta mais velha, a sobrinha mais velha, então acho que eu aderi essa responsabilidade, né, de estar sempre olhando além do que está acontecendo ali no momento. E acho que as empresas por onde eu passei, que eu já fui vendedor, já fui call center, recepcionista, enfim, várias outras funções aí. E sempre tive na minha cabeça que foi algo que minha mãe, ela me dizia assim, faça sempre além do que te pede, não por obrigação, mas é para você servir a pessoa. A minha mãe, ela tem muito essa característica, tanto que recentemente foi aniversário dela. E eu falei, e aí, mãe, ganhou muito presente? Ela, não, minha filha, mas eu recebi um monte de mensagem que eu não consegui nem responder ainda. Então, eu vejo que isso que tem em mim é muito dela também, sabe? Dela e servir da minha família, assim, em si, tá sempre envolvida ali em alguma ação social, na comunidade. Como eu vim de uma origem muito simples ali da favela de São Paulo, então a gente tem muito isso, sabe? De estar se ajudando um ao outro. E aí, depois que eu tive as meninas, que eu casei, que eu decidi bater de frente com esse desafio de empreender, eu vi que, assim, não é só sobre mim. Eu tenho que ajudar as outras pessoas também, mas não pensando na parte de ter algo em troca. Mas, tipo assim, poxa, ela tá precisando de uma ajuda. O que é que custa? Se eu for lembrada bem, se não for também, amém. Eu fico tranquila, porque O que você desculpa, faz, né? eu fiz a minha parte. E eu acredito também que tá um pouco interligada pelo fato da minha religião em si, né? Por estar ali na igreja, de servir ao reino, servir a outra pessoa. Assim, eu amo estar com pessoas, servir, ouvir. É algo que até o meu esposo, ele me chama a atenção. Ele fala assim, Kelly, você tá sempre fazendo tudo. Você precisa ter o seu tempo, porque senão você vai ter um piripaque do Chaves, né? Tá bom, eu vou com mais cautela, mas é o que tá muito assim em mim, porque eu fico agoniada em ver, de repente, alguém precisando de uma ajuda que é algo que eu sei, desculpa, fazer, e eu fico ali só olhando. Eu não consigo, assim, eu acho que Você age, né? ajo, porque eu me coloco assim, né? Não que eu queira que as outras Sim. pessoas façam o mesmo, mas é de fazer e ajudar. E o meu prazer, ele tá nisso. De ver que você tá indo bem, tá caminhando. Poxa, eu fiz a minha parte, eu consegui ajudar ali de alguma forma. Eu não Eu sei. acho- Pode falar. Não, eu acho que isso aí é muito bonito, de verdade. Admiro, é uma das coisas que eu admiro na Kel também. Mas isso também é uma linha muito tênue em nós mulheres. Porque pelos meus, né, sou formada desde 2008, convivendo com mulheres, mais direcionada realmente desde 2017. É aí que a gente perde a linha. É aí que a gente esquece da gente e começa a priorizar o outro. Não que isso seja errado, pelo contrário, mas é o que a gente tem que trazer e lembrar o tempo todo da mulher. Tem que ajudar, Sim. tem que fazer, só que não esqueça de você. Essa Muitas vezes a gente Sim. se esquece, o autocuidado se perde exatamente aí. Porque nós mulheres fomos ensinadas a servir. O normal é o quê? A mulher tem que servir, ela tem que dar conta de tudo. Eu brinco que a mulher não ganhou igualdade. Ah, as mulheres são iguais aos homens. Não, meu amor, não estão iguais Que eu aos homens. mais trabalho. Ela somou função. Exato. Porque ela virou empresária, como a gente é. Ela é mãe, é mulher, é dona de casa. E só somou função. E aí a gente fica cada vez mais sobrecarregada. Só que eu acho que a gente não vai mudar isso tão cedo. Mas eu acho que a gente tem que aprender a priorizar esse momento do autocuidado. Que seja uma atividade física, que seja ler, que seja ficar meia hora sem fazer nada. Meia hora aqui, ó, não quero nada. Só ficar deitada. Mas começar a priorizar o momento do autocuidado. Isso é muito importante agora na minha fala de mãe atípica, né? Por conta de toda a demanda que nós temos. Eu tive que aprender a dar essa pausa para ter esse autocuidado, por mais que eu ainda não estou fazendo a parte física, assim. Mas eu tenho o meu momento de secreto, de oração, principalmente quando as meninas estão na escola, né? Então é a
parte ali que eu pego, coloco a minha xícarazinha ali, faço as minhas orações, ouço os meus louvores, assim, faço a minha agenda. Porque senão eu via que eu tava começando a entrar em depressão, a ter umas crises de ansiedade. Já cheguei a ter alguns tipos de acidente por causa disso, por não parar, né? E aí foi quando até o cardiologista que eu vou, ele disse assim, Kelly, com o seu coração tá tudo bem. Você precisa estar procurando um psicólogo, um psiquiatra, porque daí já é uma questão emocional por conta da sua demanda. E aí, com isso, eu tive que aprender. Tanto que quando a gente fez o Movimento Rica, para mim foi assim, sensacional, porque a gente ficava ali no grupo sempre mandando ali as mensagens, né? E ali eu, poxa, aquela ali fez, então eu vou fazer também, então bora. Eu fui lá, corria, andava. Eu tava sem peso, mas eu peguei lá 2 quilos de arroz lá e fiz lá os exercícios. E foi muito bom pra mim, com a esposa. Nossa, como você tá fitness! Meu filho, eu tô aqui junto com as meninas e Nada como foi ambiência. nada com Eu já quero de ambiência. novo. Foi Ajuda muito bom, quero de ajuda novo. muito. Me Muito, ajuda muito mesmo. demais. É E isso. essa questão do autocuidado, esse momento eu também tenho muito isso. O ler, o parar para ler, orar e pensar, não sair. Eu detesto a afobação. Eu digo isso. Tem dias que eu tenho que viver a afobação, porque faz parte da vida. Mas eu não funcionaria direto na afobação. Parece que mina minha cabeça assim, então eu tenho que ter. Agora vai afobação. Eu tenho que parar, pensar Eu na sou atacada vida. também, não O tem. que é que vai ter? Eu gosto de olhar, mas quando tem a afobação, porque quem executa se afoba, né? É. Não me destrói, mas se for todo dia, me destrói, me detona, sabe? E eu acho que tem muito a ver também com entender. Eu sou fã, assim, desse livro e dessa teoria das linguagens do amor. Porque eu me identifico demais. muito e eu consegui me entender melhor depois que eu entendi minhas linguagens do amor e as do meu esposo. Sim. Então, tem muito a ver com isso também. A sua linguagem do amor, com certeza, é atos de serviço. Também Então, acho que é. você gosta realmente de servir e vai ter momentos que a gente vai passar por todas elas, de esperar outra linguagem e compreender a do outro também. Então, acho que tem muito a ver sobre isso, assim, de entender como eu me sinto amada, até para saber como eu me agradar. Sim, É mas hoje em dia interessante. tem muitas mulheres que não sabem, sabia? Tenho contato com muitas mulheres que elas não sabem o que elas querem. Por não se conhecer, sempre estar pensando no outro, na vida do outro. É o marido, é o filho, é o trabalho. Ah, não tenho Isso- filho, não sou casada. Mas é o trabalho. Isso é um grande engano, porque assim, às vezes assim, o serviço a Deus é para o outro, mas você é importantíssimo para Deus. Então Deus quer que você cuide de você, porque ele se preocupa com você. Ele não se preocupa só com o outro, É. com Sim. você. Então assim, é um olhar, é olhar muito, é colocar a mente no lugar certo, cuidado com o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Eu não Sim. posso fazer qualquer coisa. Eu não posso. O corpo é sua casa, né, gente? É o E que aí eu falo. você dar os nomes certos, entender as motivações, porque de fato, se eu vou para uma academia toda espelhada, eu gostei da ideia de não ter espelho, Eu que também tá todo mundo amei. tirando Também. foto, filmando, fazendo Eu isso, odeio. Você vai se mostrando a bundona. desmotivar. Você pensa assim, poxa, é isso malhar? É isso? É. E malhar não é isso. Eu Uhum. converso muito com o Lu, até o movimento aí que a gente falou. A gente precisa de músculo para o futuro. Longo prazo Sim, eu falo que a exige músculo. aposentadoria É, do nossa corpo é o músculo. A aposentadoria do corpo é o músculo. Isso, né? eu amei essa frase. É o músculo. É o músculo. Não tem jeito. Então, como Lu fala, né? Lu teve no último episódio, ela fala o seu mínimo como uma fruta no dia, aí o meu mínimo está sendo toda refeição tem que ter proteína. É difícil, viu? Se você bota, e eu não como carne, né? Aí para mim é mais desafiador. Aí tem que botar ovo, atum, essas coisas, enfim. Mas estamos quase chegando no final do nosso episódio. Daria mais 2 horas de conversa. Nossa, Tranquilamente. Certeza. demais. Mas vamos pensar em o que é que a gente deixaria para as meninas, né? A gente falou muito de autocuidado, família, tudo, mas cada uma pode pensar no que a gente fala olhando para elas, mesmo para as meninas que vão assistir esse episódio. E posso começar? Fique à vontade, host. Eu fico pensando aqui qual das coisas eu vou pegar, né? Porque são tantas coisas importantes. Mas o que eu diria assim para as mulheres vou nessa de Lu. Lu falou isso recentemente, Lucilene Nutri, Lucilene Barbosa, que ela é nutricionista, e ela falou sobre esse mínimo. Então não desista, às vezes você enfiou o pé na jaca, né?
Já que deu tudo errado, tem os dias de dar errado, volte no outro dia, volte de tarde, então se de manhã deu errado, e faça o mínimo, se for preciso, coma uma fruta, uma pera, uma goiaba, tenta ver se tuas refeições estão tendo proteína. Tem que ter proteína, segundo ela, né? No café, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Então, é buscar alimentar esses músculos, porque sem essa solidez do seu corpo, você também não vai ajudar o outro, você também não vai empreender seus projetos, você não vai estar bem, né? Você vai ser muito provavelmente uma pessoa que depende de outros lá no futuro. Depender mesmo, depender para ir no banheiro, né? Isso é muito triste. Então, cuide de você. E você, Rebeca? Eu vou pegar o gancho Sim. para falar, para deixar uma dica para nossos ouvintes ricas, não ricas, e quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify. Cuide da tua saúde interna e externa, porque muitas vezes a gente só se preocupa com o que tá por fora, não se preocupa com o que tá por dentro, ou ao contrário, a gente só tá preocupado ali com o interno e não se preocupa com o externo. E para buscar isso da melhor forma, entenda a sua linguagem para que você busque amar você mesmo. Então, Deus deixou o mandamento pra gente de amar o próximo, mas a gente só vai conseguir cumpri-lo se a gente conseguir iniciar amando por nós mesmos. Sim, isso. É isso mesmo. É. E aí, Maria? Eu falo que assim, o meu propósito realmente é fazer com que as mulheres coloquem a atividade física como seu inegociável e seu momento do autocuidado. Então, a atividade física não é sobre estética, é sobre saúde. Então, eu ensino às minhas alunas o seguinte: a começar pelo mínimo. É o exemplo que você deu agora, né? De começar pelo mínimo. Comece uma vez por semana. Maria, fisiologicamente vai fazer diferença? Não vai, mas vai criar o hábito. Então, primeiro dia, essa semana eu vou escolher na minha agenda. Que dia eu vou andar? Vou fazer caminhada, eu vou fazer uma dança, eu vou fazer algo que movimente o meu corpo, que seja alongar. Um alongamento no chão, só se alongar, já é uma atividade física, já é um movimento do seu corpo. Então, a dica que eu dou, comece pelo mínimo, um dia na semana, e depois, se na outra semana você aumenta mais um pouquinho para 2 vezes, e você vai aumentando gradativo. Quando você vê, você já está treinando todos os dias. E treinar todos os dias não significa que você precisa fazer com intensidade. Treinar quer dizer que você vai movimentar o seu corpo. Se você dividir 7 dias numa forma de um dia eu alongo, um dia eu caminho, um dia eu ando de bicicleta, um dia eu faço. Isso é movimento. Agora, se você quiser um resultado expressivo de emagrecer, aí já é outros 500. Aí, ok, você pode procurar uma academia, mas comece movimentando o seu corpo, porque seu corpo é a sua casa. E se você não se cuidar, você não vai poder cuidar do outro. Então, coloque a atividade física como prioridade, porque, como ela falou, para chegar na idade, na melhor idade, precisando da ajuda do outro, não vai ser legal. Então, tira esse momento de autocuidado praticando atividade física. A mensagem que eu quero deixar está em Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É um versículo que eu tenho no meu WhatsApp, porque eu entendo que na completude de nós como ser humano em todas as áreas, tudo aquilo que a gente consagra, aquilo que a gente entrega ao Senhor vai dar certo, seja na área da saúde, porque a gente cuida do nosso corpo, o templo do Espírito Santo, seja na família, com os filhos, no trabalho, tudo aquilo que a gente faz de forma direcionada a Deus, consagrando ali em oração, dá tudo certo. É isso. Isso mesmo. E antes de finalizar, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores de novo. Começar pelas patrocinadoras que estão na mesa. Kel Cerqueira, ela é maquiadora, vocês já viram aí pelo episódio. E a gente vai colocar aqui na descrição o contato dela e o Instagram dela para vocês mandarem direct. Ela é, como vocês viram aqui nesse episódio, super generosa, super prestativa. Então podem mandar um direct e marcar com ela. Se for da Rica, tem desconto, tá? Tem desconto. Maria, personal para mulheres, né, Maria? Maria tem também, pode falar do programa, que é uma opção também do online? Do online. Do Eu online. trabalho de 2 formas, tanto online quanto presencial. Sim. Eu tenho um grupo online, né,
que ele acontece segundas, quartas e sextas. Então, a mulher treina na sua casa, na academia do seu prédio, mas ao vivo comigo. Tem a consultoria de treino, onde as meninas tiveram um pouquinho de como sentiram Sim. no Movimenta Rica, que é onde eu mando o treino para a realidade objetiva de cada mulher, com exercício, com videozinho, e presencialmente aqui em João Pessoa, no estúdio que fica dentro da Track and Field da Edson Ramalho. Aí já está voltado para o LPF, método da barriga negativa, que melhora a postura. Então, ajuda tudo isso só para as mulheres. E aí, as outras patrocinadoras, Daisy Guedes da Luxo de Look, que esse macacão aqui belíssimo é de lá. Maravilhoso. E tem umas coisas lindas lá. Coisa linda, gente. Vão lá, vale a pena. Também descrição aqui embaixo do vídeo. Lilian Targino é uma consultora que ela te ajuda a pensar no seu guarda-roupa. É muito mais do que roupa. Ela consegue, assim, quase ler a tua alma ali e entender quais são suas necessidades, o que é que você quer passar, o que é que está demais ali. Ela vai te ajudando nesse processo. Inclusive, depois do podcast com Lilian, já fechei, fiz análise cromática, já estou fazendo a consultoria de imagem, de estilo, aliás. Então, veio uma nova Rebeca e repaginada por Lilian Targino. Uhul! Eita. Gente, então, obrigada pela presença de vocês aqui. Divulguem esse podcast para as amigas. A gente se ajuda, a gente, né, compartilha o que é bom com as outras amigas também. E aguardamos vocês no próximo RicaCast. Tchau, Até tchau. mais. Até a próxima.